Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho reformulou importantes súmulas e orientações jurisprudenciais que dão um novo rumo a vários aspectos do direito do trabalho. Quem ganha e quem perde com as alterações? Para responder está conosco a mais nova desembargadora do trabalho do TRT catarinense, Tereza Regina Kotoski, que é especialista em ciências jurídico-comunitárias pela Universidade de Lisboa. Bem, desembargadora Tereza, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir esse tema, que é um tema de bastante relevância, principalmente para quem opera o direito e, por que não dizer também, para os destinatários de todas essas medidas, o cidadão comum aí que muitas vezes bate as portas da Justiça do Trabalho para buscar os seus direitos. Bom, recentemente, então, como nós falamos na abertura, o TST mudou vários dos seus posicionamentos, revisando algumas das suas súmulas e orientações jurisprudenciais. Eu pergunto, qual a força desses instrumentos, dessas súmulas e orientações, e se eles possuem efeito vinculante sobre as decisões dos juízes e dos tribunais? E também se há uma diferença entre uma súmula comum e uma súmula vinculante. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, agradecer a oportunidade por estar aqui nesse programa, que entendo que é um instrumento de grande relevância social e de informação do Judiciário catarinense. Quanto ao nosso tema de hoje, uma súmula ou uma orientação jurisprudencial significa um entendimento reiterado, uma interpretação reiterada dos tribunais. Pode haver súmula de tribunais regionais, pode haver súmula do Tribunal Superior do Trabalho, assim como de outros tribunais superiores ou também do Supremo Tribunal Federal. Existem súmulas do TST que balizam o oferecimento de certos recursos. Então, para não chegarem muitos recursos ao TST em Brasília, quando o recurso tem por objeto a afronta a uma súmula, ao entendimento reiterado do TST, esse recurso de revista ele não é aceito. Então, a primeira função da súmula seria de descongestionar o número de recursos que é enviado para os tribunais superiores. Também a súmula ou a orientação jurisprudencial, ela pode balizar também o recebimento do recurso ordinário, um recurso ordinário que é enviado aqui para o nosso tribunal em Santa Catarina, ele pode não ser recebido se ele é contrário a uma súmula, um entendimento reiterado do Tribunal Superior do Trabalho, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal. Existem, então, essas súmulas dos tribunais regionais e dos tribunais superiores e também do Supremo e a súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? A súmula vinculante vem prevista na Constituição Federal. Então, existem algumas matérias de ordem constitucional sobre as quais o Supremo Tribunal Federal já pacificou a sua opinião, o seu entendimento. Não é possível haver uma decisão em qualquer nível da Justiça, seja em primeiro grau, segundo grau, no Tribunal Superior, que afronte essa súmula vinculante. Certo. Caso isso aconteça, pode ocorrer uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal e então essa decisão de primeiro grau ou dos demais tribunais, ela é cassada, ela não vai valer. Então, a súmula vinculante tem uma força muito maior do que outra espécie de súmula, embora as outras súmulas e orientações jurisprudenciais, elas também sejam impeditivas, em alguns casos, de recebimento de recursos, seja para os tribunais regionais como para os tribunais superiores. Tá certo. Bom, o sentido das súmulas e das orientações jurisprudenciais, como a senhora já mencionou, é uniformizar a jurisprudência a fim de, digamos assim, evitar alguns tipos de recursos. Mas não se corre aí o risco de tirar a liberdade e a independência dos juízes das instâncias inferiores? O que ocorre no primeiro grau, em que os juízes estão nas varas, recepcionando as ações, e são os primeiros que julgam as matérias novas, acaba que eles têm uma liberdade maior e eles fazem a primeira criação a respeito das matérias. Certo. E já nos tribunais regionais,
os desembargadores ficam mais adstritos às súmulas, porque muitas vezes há súmulas no próprio âmbito dos tribunais e eles acabam respeitando, inclusive por uma questão de política judiciária, essas súmulas, para fins de evitar uma insegurança no cidadão. Quer dizer, um entra com uma ação e recebe um tipo de decisão e o outro entra com uma segunda ação e recebe uma decisão diferente sobre o mesmo tema, uma matéria que é abordada nos dois processos. Então, a partir do segundo grau, eu acho que por questões de política judiciária, para evitar o congestionamento recursal, acaba que as súmulas adquirem uma maior relevância e os desembargadores e depois os ministros no Tribunal Superior, nos tribunais superiores também, eles passam a acatar e fica um pouco mais restrita essa liberdade de julgamento. Mas no primeiro grau, normalmente os juízes julgam e até em algumas oportunidades fazem, inclusive, contra o texto de súmulas. Até porque o direito é dinâmico e... Exatamente. E aí tem essa questão, é que as súmulas estão aí, mas não estão engessadas. Certo. Os tribunais vão acompanhando as modificações sociais. Então, não é possível sempre acompanhar uma determinada súmula, porque a partir de um determinado momento, os anseios sociais, a realidade social vai começar a ir contra a súmula. Então, a partir desse momento, também vai haver um movimento dos juízes para que haja uma transformação e aquele enunciado de súmula seja modificado de maneira a atender uma nova realidade social. Tá certo. Bom, vamos passar ao mérito de algumas questões. As empregadas conquistaram a estabilidade da gestante, mesmo na hipótese de contrato de experiência, o que é certamente um avanço. Uhum. Bom, houve mudança na legislação que trata da matéria ou foi a interpretação dada que melhorou? Assim, o contrato de experiência ou um contrato a prazo, o que ele significa? Que ele tem um tempo certo e ele vai vigorar naquele tempo certo. Sim. Então, o que acontecia, por exemplo, com uma empregada que era contratada por 90 dias, vamos dizer? Ela trabalhava os 90 dias e mesmo que ela ficasse grávida durante esse período contratual, ela não tinha a estabilidade da gestante. Por quê? O que se pensava antes do advento dessa alteração da súmula? Se pensava no seguinte sentido: um contrato por prazo determinado ele deve perdurar só por esse período e não pode ser estendido, seja por força de qualquer uma das estabilidades previstas em lei. E o que aconteceu? Começou a se pensar no seguinte sentido: existe um valor maior, que é a proteção da gestante, sim, que é a proteção do bebê. Então, nessa valoração, pesando entre aquela força do contrato que deveria vigorar só por um determinado período e, de outro lado, o sustento da gestante e do bebê que virá, qual é o valor mais importante? Então, chegou-se à conclusão que o valor mais importante a proteger, que a Constituição protege, é essa manutenção do trabalho para que a gestante possa estar bem durante toda a sua gravidez e o bebê venha bem também e eles tenham condições dignas de subsistência. Com base nisso, começou a se formar uma jurisprudência, uma alteração no sentido de se assegurar a estabilidade para a gestante, mesmo nos casos de contrato a prazo. Então, eu acho que nesse sentido foi um avanço, não houve alteração legislativa, sim uma interpretação nova, mais extensiva, que se deu a essa hipótese, a essa estabilidade da gestante. Muito bem, desembargadora Tereza Gotoski, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.